Boa tarde, pessoal. Hoje estamos no nosso quarto episódio e hoje mais uma história de sucesso e superação para vocês. No nosso quarto episódio eu trago aqui uma pessoa que é para lá de especial, mas antes de eu falar dela, eu quero dedicar esse podcast ao nosso Deus, que é o nosso primeiro lugar na nossa vida. Depois dele, aí vem a minha convidada. Hoje eu recebo em nosso estúdio com muita honra a convidada do nosso quarto episódio. Já são 4, minha amiga. Ela é uma amiga, uma mulher que traz no sorriso a força da superação e nas mãos a transformação. Ela é Neide Cravo. No primeiro bloco, nós vamos falar um pouco da sua trajetória e da sua superação. Neide, nós queremos conhecer não só a história de vida, a sua história de vida, mas também os desafios enfrentados na sua caminhada como empreendedora, como mulher, até chegar ao seu propósito que você vive hoje. Seja bem-vinda. Obrigada, Vaneide. É uma honra estar aqui com você, né? E assim, eu louvo a Deus, né, por esse momento, que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. E como eu falar para você, eu sou Neide Cravo, dentista, mas minha história não foi bem assim, de sucesso nessa trajetória, mas eu digo que hoje o que Deus fez e o que Ele faz na minha vida foi tudo transformado. Foi uma transformação. Mas antes dessa transformação, quem é Neide Cravo? Neide Cravo é filha amada do Deus vivo. Neide Cravo é uma dentista que ama o que faz. Amo transformar vidas, sorrisos. Não vejo só como sorrisos, vejo como vidas. Pessoas que chegam até a mim com autoestima baixíssima e saem de lá, da clínica, transformadas. Neide Cravo é filha de quem? Eu sou filha de Cícero da Silva Cravo, Neuza dos Santos, né? E minha história é uma história de superação, porque eu sou de uma cidade bem pequenininha daqui do estado de Sergipe, Ilha das Flores. Minha cidade é Natal, onde realmente não tive uma boa infância lá, uma trajetória, porque meus pais, né? Principalmente meu pai, ele era alcoólatra, né? Uma pessoa difícil. E hoje eu vejo a mudança na minha casa, nos meus pais, sabe? Mas para chegar até aqui, teve muita coisa, muitos desafios, muitas pedrinhas, sabe? No caminho. Mas eu estou aqui, né? Para contar tudo isso para vocês. Nós sabemos que você é filha de seu Cícero e Dona Neuza. Dona Neuza. Sabemos que você é esposa de Paulo e mãe de Ana Paula. Como é conciliar essa vida familiar com tudo isso que você está vivendo hoje, que é ser empresária? Como foi essa faculdade que você fez? Quais os desafios que você enfrentou durante toda essa trajetória? Hoje nós sabemos que você é referência, é claro, mas eu quero saber quem é Neide Cravo realmente, de onde começou essa história linda que você tem hoje. Então, desafios a gente sempre tem, né? Mas a gente sabe o Deus que nós servimos e assim, tem a superação. Agora, eu me dedico muito no trabalho, mas hoje eu estou aprendendo, sabe, Vaneide, a poder estar mais próximo da minha casa, porque não foi sempre assim. Eu sempre trabalhei como auxiliar de dentista, depois é que eu fui ser protética, né? E para chegar até onde eu cheguei como dentista, tive muita coisa. Aí que veio as pedrinhas. As pedrinhas. Até preconceito, amiga. Até preconceito por minha idade, sabe? Mas eu vejo que eu superei isso. Até de ouvir de um professor, sabe? Ouvir um professor dizer: o que é que você está fazendo aqui nessa sala de aula com sua idade avançada? A turma toda jovem. Todo mundo jovem, eu lá. Só que eu já tinha experiência técnica, sabe? E eu tinha que correr atrás para poder ir do papel e poder estar acompanhando uma turma com a mente mais jovem. Sim. E isso aí não foi. Teve os desafios, teve, mas cheguei a querer desistir, cheguei a querer desistir. Mas
eu tinha uma dupla, né, na faculdade, que uma segurava a outra, porque ela também era protética como eu, e uma segurava a mão da outra, e eu não desisti, e nem o preconceito e eu digo assim, olhando hoje, eu digo, Senhor, obrigado, porque se não fosse, eu não tinha persistido, entendeu? E assim, eu dizendo, aquelas pessoas, hoje é para quê? Dando um aviso para aquelas pessoas que quer sim cursar uma faculdade, quer sim montar um negócio, não desista dos seus sonhos, porque nossos sonhos, antes mesmo de estar no papel, foi escrito pela mão do Senhor. Não tem idade para realizar sonhos. Não tem idade. E eu sou uma experiência que estou aqui na sua frente, né, amiga? Muito bem. Eu sei que muitas mulheres vão se identificar com a sua história hoje. Mas qual o conselho que você daria para quem está começando e sente que o sonho ainda está tão longe? Porque quando a gente está começando um negócio, a gente vê tudo tão distante e às vezes nem é assim, né? Eu digo, Vaneide, que assim, não desista, né? Não desista, porque os meus planos não totalmente, foi os planos de Deus. Lá a gente fala num versículo que eu até trouxe aqui, né? Os planos do Senhor são maiores do que os nossos. E você não pode desistir, sabe? Por mais dificuldade que você passe, eu também já passei. Uma coisa que eu vou contar aqui a vocês, que geralmente eu não conto, na adolescência mesmo, passei por uma trajetória com meu pai. Meu pai era alcoólatra, meu pai era ex-presidiário, e hoje eu estou aqui para contar isso, né? E assim, não guardo nenhum remorso, porque eu sei da onde o Senhor me tirou e onde Ele me colocou, onde eu estou hoje. E se não tivesse essa sustentabilidade de Deus, de fé, né? Como seria? Bem mais difícil, né? Bem mais difícil. A caminhada se tornaria mais difícil, com certeza, amiga. Doutora, teve algum momento na sua vida que você sentiu, já cheguei no meu limite? E você pensou em desistir? Num período, de verdade, aquela sim. desistência que disse, eu vou desistir, isso não é para mim. No período da faculdade, sim, Vaneide. Mas eu digo a você, para eu chegar onde eu cheguei, eu tinha que passar por tudo que eu passei, porque senão seria muito fácil, né? E eu vejo assim, que as pessoas dão um rótulo, achando que uma dentista tem dinheiro, já nasceu pronta, já nasceu de família rica, e não foi bem assim. Uma família de 4 irmãos, nenhum conseguiu fazer uma faculdade. Eu sou a única filha que incentivei os meus sobrinhos e incentivo a minha filha a prosseguir, a fazer, a não desistir, sabe? Mas eu digo, não foi fácil. Mas eu digo, valeu a pena. Tudo que eu passei, valeu a pena. Porque eu sei que o Senhor estava com a mão dele sobre a minha vida. Porque senão eu não estaria aqui hoje. Porque como é você, Vaneide, conhecer uma família toda desestruturada? É difícil. Não é difícil? Mas toda história de sucesso tem uma história difícil lá atrás que as pessoas não sabem, não viu. Você acha que nós estamos aqui simplesmente de mágica, né? Todo desafio aconteceu na minha vida, na sua, e as pedras que estão no caminho durante a nossa trajetória, elas são um empurrão para o nosso sucesso. Eu quero até agradecer a quem colocou pedras no meu caminho, porque eu consegui pular, superar e chegar até onde eu estou hoje, graças a Deus. Sustentada, claro, pela mão potente do Senhor, né? Que sozinha nós não conseguiríamos nada. Mas a sua fé influencia nas suas decisões no exercício da odontologia? Com certeza. Lá é tudo feito. Eu tenho intercessoras que me ajudam em oração. É toda E é um conjunto. E a gente, sim, e eu sempre colocando, Senhor, é o Senhor que abre as portas. Manda cliente exponencial, sabe? Sim. Que possa abençoar a minha vida, porque assim eu sei que eu vou transbordar na vida de outras pessoas. Não depende só de mim. Esse propósito não é só meu. É algo que vem realmente de Deus, sabe? Através das minhas mãos.
Eu comecei ali, ó, lapidando o sorriso, fora, atrás, como se diz, atrás das malhadas, né? Sim. Lapidando o sorriso ali, como técnica em prótese, transformando vidas, mas eu não aparecia, porque eu transformava vidas trabalhando para dentistas, entendeu? Hoje, eu tenho contato diretamente com o paciente, e assim, quando eu vejo o paciente que chega de uma maneira e sai de outra, sorrindo, olhando para o espelho e dizendo, eu não conseguia sorrir. E hoje saí com a transformação, sabe? Isso é assim, engrandece meu coração. Porque eu digo que sempre toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Não é por mim, não é sobre mim, é sobre Ele. Porque foi Ele que me colocou aonde eu estou hoje. E eu digo sim, Vaneide, foi a odontologia que me escolheu. Porque antes mesmo de eu trabalhar como técnica, eu era auxiliar, atendente, ajudando a um dentista. E aí nisso eu vejo o quanto eu aprendi. E levei para essa aprendizagem até hoje eu vejo assim pessoas que me ensinou a esculpir um dente, a pessoas que me ensinou, o dentista que eu trabalhava, a esculpir uma prótese. Eu hoje não faço diretamente o trabalho, mas eu sei o caminho, o técnico, entendeu? E hoje a teoria eu buscando mais, né? É tanto que estou me especializando em harmonização facial, né? Outra área. E eu sou prova viva disso. Eu frequento a clínica, para mim é uma das melhores clínicas de Nossa Senhora de Socorro. Posso dizer a melhor porque é onde eu faço meus tratamentos, né? Então, super recomendo a doutora Neide. Ela é especialista em facetas de resina. Daqui a pouquinho ela vai falar um pouquinho que segredo é esse. Que essa mulher é magnética. As pessoas entram na clínica dela e não quer sair não, viu? Além do café, tem toda a conversa e fica ali, né? Um dia desse eu fui lá, ela teve que praticamente me expulsar, né? Isso se chama... Tem horário e vamos embora. E a gente teve que... Isso se chama amor, né? Amor, então... Eu ia perguntar, qual o segredo desse magnetismo todo ali dentro? Amor, claro, Amor, que claro. a gente sabe, né? Doutora, teve algum atendimento de algum paciente que te marcou profundamente e fez você sentir que ali você não estava só transformando o sorriso? Ai, vários. Teve vários. Mas eu digo que teve uma experiência que até hoje foi marcante. Um paciente que tinha medo e fobia de ficar em lugar fechado. Eu atendia ele com a porta aberta. E assim, ia conversando. Eu gosto muito de fazer a parte da terapia, florais, né? Para ele relaxar, né? Colocar um óleo essencial para ele poder acalmar. E nisso, quando ele terminou o tratamento, ele disse, não precisa mais deixar a porta aberta, eu já estou com segura. E até ele deu uma entrevista e lá na clínica mesmo, ele falando o depoimento dele. Eu realmente. ouço vários feedbacks do pessoal lá. Parabéns. Obrigada. Isso não é em todo consultório que a gente encontra e sabemos que lá na Núcleo Clínico Odontológico você encontra não só dentistas, mas você encontra especialistas e também terapeutas, né? Que a gente acaba sendo terapeuta quando a gente consegue ouvir o cliente e ter toda essa proximidade. Eu digo que é um tratamento, amiga, humanizado. Porque o que eu não quero para você, para mim, eu não vou lhe dar. Eu já ia perguntar aqui, existem técnicas de humanização no serviço da odontologia? Sim, Claro. sim. Foi o que eu falei, né? A floral, acalmando, tratando, olhando com olhar, né? Um olhar diferenciado para o outro. Um idoso que chegue lá, é uma maneira de tratar uma criança. Temos especialistas que cuida somente dessa parte de criança. Eu já fico com o pessoal mais assim, né, de idoso, porque eu sou na parte de especialista em prótese. Então, tem um olhar diferenciado. O cuidado, sabe? Desde a entrada da recepcionista até chegar no meu consultório. Isso eu digo que tem que ser
treinado até se tornar. Porque como chegou agora recente, a gente precisa treinar aquela pessoa, desde o cafezinho, oferecendo um cafezinho, um biscoitinho, algo que chegue, sabe? E a pessoa não se sinta e num consultório, num dentista. É tanto que eu não uso jaleco branco, eu uso muito jaleco de cor, né? E, doutora, é normal a dentista ir acompanhar o paciente até a porta, dando tchau, se despedindo? Eu sempre faço isso. Eu acho que você Não como... é normal, porque eu ando em muitas clínicas, eu trabalho na saúde ocupacional, faço muitas clínicas e eu não vejo isso. Eu gosto muito, Vaneide, neta, desse aconchego, desse carinho, né? sabe? O acolhimento. É isso aí. Temos outra pergunta interessante aqui. Hoje você é referência em facetas de resina. Você quer contar um pouco desse segredo que você usa para encantar pela estética, mas também toca no emocional dos seus pacientes. Acabou falando, né, nessa fala que você fez agora. E você faz eles sentirem tanta admiração por você, doutora Neide. Eu O vejo... segredo você acabou de dizer que é amor, mas nós Sim. queremos saber mais. Fale mais, desenvolva esse segredo. Então, tem toda a parte técnica, né, que eu vim desenvolvendo a partir dessa minha jornada como técnica em prótese, porque eu digo assim, eu digo que é uma joia. Uma joia bruta que eu vou lapidando o sorriso. Aí o que acontece? A transformação vai acontecendo, porque eu já tenho minhas mãos já, eu digo, Senhor, obrigado, porque o Senhor já lapidou e treinou minhas mãos para esse trabalho. Aí eu vou esculpindo dente por dente e transformando. Isso que acontece, Vaneide. As pessoas chegam lá às vezes com um trabalho que foi feito em outro local e eu tento deixar o melhor. Eu digo assim, parecido com o que Deus criou, né? Porque a gente nunca chega a copiar, porque o que Deus fez é perfeito. Eu digo assim, o que Deus já lhe deu, o seu sorriso já é perfeito. E a gente acaba perdendo com o tempo, né? Descuidando, chega a gente lá, quer logo extrair, e não é assim. Muitos falam na linguagem popular, arrancar, mas não é bem assim. Hoje, a odontologia é preservar ao máximo o que a pessoa já tem. Certo? E as facetas não é diferente. A gente tem todo o cronograma do protocolo de fazer uma faceta. Desde o início, a anamnésia, que a gente precisa conversar com o paciente, ver realmente, já chegou gente lá querendo fazer uma faceta com a gengiva que não é saudável. Isso eu não faço, entendeu? A gente vai conversar, vamos tratar primeiro essa gengiva, vamos tratar primeiro a parte estrutural do dente, do osso, e depois é que a gente vai fazer uma faceta que realmente combine com a estética. O tratamento dentário feito na clínica certa é também um canal de cura, não é verdade? Com certeza, com certeza. A gente vai pensando em uma coisa, chega lá, o dentista, ele... Já chegou o paciente só para conversar. Transforma toda aquela dor em um tratamento, né? Que a gente sabe que vai ter um resultado. Realmente, assim, eu fico maravilhada, porque Deus manda realmente pessoas que... E às vezes... Escolhe, né? Vai lá. Não, e às vezes sou eu que estou precisando de uma oração. Aí chega lá um paciente, posso orar pela sua vida? Amém? Pode sim, meu irmão. Vamos agora, minha irmã, orar. E aí... Eu nessa jornada, eu digo assim, você até tem vários amigos, mas quando seus pacientes acabam se tornando seus amigos, sabe? Os pacientes acabam tendo uma afinidade, assim, comigo, com a clínica, com as pessoas que trabalham lá, e, assim, se tornam amigos. E a doutora Neide, não conformada em ser dentista, em ser especialista em facetas, ela disse, eu vou criar um núcleo clínico odontológico, porque eu quero transformar isso, compartilhar com amigos. E ela hoje tem uma clínica onde não só acolhe, né, mas dá oportunidade a outros profissionais. Com certeza. E hoje o que você precisar em relação à odontologia, a clínica tem. Sim. Fale um pouquinho para a gente sobre o núcleo clínico odontológico. Ninguém anda só. Eu digo que pessoas precisam de pessoas. Sim. E nisso
eu tenho uma equipe. Tenho doutora Sueli, doutor Denilson, doutor Max, doutor Marcos, alguns que hoje, doutor João Marcelo, que me acompanham, assim, na trajetória comigo na clínica. Um especialista de ortodontia, outro já fica com especialidade com crianças, outro já fica com endo, outro com clínico. E hoje, como eu estou atendendo em Nossa Senhora do Socorro e Aracaju, eu preciso ter gente lá trabalhando junto comigo também. Segurando junto, eu sempre digo essa palavra, cordão de 3 dobras sempre é mais forte quando estão entrelaçados, unidos. E eu preciso de pessoas que andem junto comigo. E eu creio que Deus botou essas pessoas para realmente somar junto comigo lá na clínica. Doutora, conte um pouquinho para a gente como é conciliar, equilibrar, na verdade, o sucesso profissional e os atendimentos sociais. Nós sabemos que você tem uma gama aí de projetos, né? E participa daqueles, tipo, vai para penitenciária. Sim. Diga que essência é essa, que fé inabalável é essa, que você consegue equilibrar sucesso profissional, família e projetos sociais, minha gente. Eu amo fazer, né, esse trabalho, que eu já faço há mais de 5 anos, bem mais, né? Eu não era ainda nem dentista. Eu trabalhava auxiliando dentista numa fábrica lá em Nossa Senhora do Socorro e eu comecei a fazer os trabalhos, porque eu digo assim, Senhor, eis-me aqui, porque é isso que o Senhor quer de nós, né? Fazer o ID dele. E como eu poderia fazer isso? A porta foi se abrindo e até hoje eu estou nesse grupo, né? Um grupo de pessoas que são ex-presidiários, que são pessoas, até quando a gente chega lá, eu no presídio, eu digo assim, eu que recebo, sabe? E o carinho daquelas mulheres comigo e com as outras que estão junto conosco, né? Então eu vejo ali o cuidado, sabe? O cuidado que a gente tem também em levar a palavra do Senhor para elas conhecer realmente o que Deus fez na minha vida, na vida daqueles que são ex-presidiários e que hoje são evangelistas. E assim, eu fico maravilhado, porque muitos são ex-presidiários e como eu contei no início, eu não era, eu conhecia. Você era simplesmente Neide. Mas eu ia visitar meu pai no presídio. Eu fazia essa visita porque eu tinha 14 anos no tempo. Meu pai não matou, não roubou mais. Ele desacatava o juiz, ia preso. E eu lembrando desse contexto que a gente ia visitar ele. E eu nunca deixei de amar meu pai. Por tudo isso que a gente passou na adolescência e na infância, sabe? Porque eu digo que destruir uma família, o alcoolismo realmente destrói. Eu sei que vai ter pessoas que vão estar nos ouvindo e eu digo assim, é algo que não é, sabe, natural. Mas minha família, a gente conseguiu superar. Minha mãe hoje vive com meu pai. E eu hoje faço esse trabalho no presídio porque eu amo vidas. E através disso, evangelismo de rua, evangelismo de presídio, aonde as pessoas não querem ir, eu vou. Porque... Você acha que foi isso que motivou você, essa trajetória que seu pai passou, que motivou você nesse projeto social para ir para o presídio? Para o presídio? Sim. Eu creio que tem um chamado também, né? Um chamado também, mas eu digo que é algo que eu sempre ficou dentro de mim, sabe? Aonde as pessoas não queriam ir, subir morro, ir para favela, eu ia. Porque eu disse assim, tem pessoas que a sociedade não quer, mas tem pessoas que podem ir e alcançar essas pessoas através do Evangelho de Cristo. E é lá que eu tô até hoje. E assim, eu saio de lá maravilhada, Vaneide, porque eu vejo a transformação. A transformação. O que o Senhor não é sobre Neide Cravo, dentista, é sobre o que o Senhor coloca lá, as palavras na nossa boca, sabe? Tudo na direção de Deus. Não é à toa, né, amiga, que eu tô lá até hoje, graças para a honra e glória do Senhor.
Quando a gente se disponibiliza para servir ao Senhor, as portas vão se abrindo, as pessoas vão aparecendo e a conexão vai acontecendo. E eu ainda É isso. digo mais, sabe? Você não precisa ir para a África. Você não precisa ir para fora do Brasil. Vem até você, né? Não. Quer ser, eu chego até Às você. vezes, do lado da nossa casa, tem alguma pessoa precisando, um vizinho, uma palavra de conforto, uma palavra de amor. E às vezes você tem que entender, até dentro de casa, Sim. né? Até nossa parentela. Eu já falei Eu isso digo que o também. primeiro ministério nosso é dentro de casa, com a família. Você tem que conquistar a sua família, os seus vizinhos e ir expandindo, mas o seu derredor tem que estar ali Alinhado. alinhado. Não importa você ser uma coisa e você não dar um bom dia pro seu vizinho, e você não convidar o seu vizinho para ir na igreja, para ir louvar o Senhor, e você não ter uma palavra de conforto. E na sua casa também, na nossa casa nós temos que ser exemplo Com para nossa certeza. família, para os nossos filhos. E é isso que a gente vai fazendo nessa caminhada para acontecer, né, doutora? Isso, com certeza. Mas me conte que história é essa de agora liderar mulheres para um novo propósito. Conte um pouquinho sobre esse evento. Ela não satisfeita com tudo isso, ela agora está à frente, né? De um grupo de mulheres, né? Fazendo esses eventos que leva também a palavra, o conhecimento, o desenvolvimento pessoal, que é muito importante hoje. Sim, vai ser agora, né, em agosto, dia 23 de agosto, mas eu conto com a presença, né? Eu conto com sua presença, com a presença de quem está nos assistindo nesse momento, lá, né? Se assim Deus nos E assim, contando também mulheres que ajudam outras mulheres, mulheres, eu digo que é leoas, né? Como está no Leoas Aliançadas, que vivendo um propósito em ajudar a outras mulheres. Então, vai ser um encontro, eu digo que é um encontro, vai ser um encontro maravilhoso, um jantar, vai ser algo... Eu creio já, que eu já estou em oração, né, em propósito mesmo com o Senhor, que vai ser algo transformador. E onde ali vocês vão estar tendo contato com outras mulheres que não conhecem, fazendo networking, um com as outras. Talvez você tenha um produto lá seu que você quer vender e tem outra pessoa que está precisando e naquele dia lá vai se encontrar e vai encaixar uma com a outra. É o verdadeiro network. Vai ter alguns patrocinadores, pessoas que vão lá para demonstrar os seus produtos. Isso vai ser extraordinário. Eu creio que já está tudo já programado. Estamos dentro, né? E fale um pouco mais sobre as leoas lançadas, né? Tem a participação das outras duas. Tem Ana Paula, né? Que é de lá Nossa Senhora do Socorro mesmo. Também está à frente, né? Ana Paula e tem a outra, Rose, que também já faz esse trabalho aqui em Aracaju. Rose eu já conheço. E a gente decidiu, já há muito tempo, eu já tinha convidado até você, né? Isso já há muito tempo, e não saía do papel. E hoje, para a honra e glória do Senhor, dia 23 estaremos lá de agosto, todas reunidas para um só propósito. É para a gente, que eu digo que assim, a gente vai ter o cuidado de cuidar da área espiritual, que são corpo, alma e espírito. E tudo tem que estar alinhado, né? E lá vocês vão conhecer mais um pouquinho de Neide Cravo. Quem quiser participar desse evento, segue o Instagram da doutora Neide. Qual é o Instagram? @ Núcleo Clínico Odontológico. E também tem o meu pessoal, né? Neide Cravo, dentista. Para participar desse evento das mulheres, é melhor o seu, né? Pode ser, o meu da clínica, não tem os dois, porque vocês vão estar a par de tudo. Então participem, porque é um evento muito enriquecedor para nós mulheres, é conhecimento, é espiritualidade e tudo que a gente precisa, network e muito mais. Vamos falar um pouquinho de nossas parcerias hoje, e daqui a pouquinho eu vou apresentar outra pessoa para você que está aqui no nosso estúdio, que é a corretora de imóveis, Vânia Pinto, e ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela também. Rapidamente, né, Vânia? Que hoje não foi muita coisa programada, mas ela está aqui e a gente vai dar a oportunidade de vocês conhecê-la. E as nossas parcerias hoje
Hemovida é a clínica de consultas e exames. Eu atendo lá também na Hemovida, de segunda a sexta, com hora marcada. Na Rua de Bahia, são exames de laboratório, ultrassonografia, mapa, Holter, oftalmologista, todas as especialidades e tudo mais em relação à área da saúde. Mas para você me encontrar na Hemovida, você precisa ligar para o 7999271530 e falar comigo. A nosso próximo é Andréa Ribeiro, Engenharia Estrutural. Então, faça como Andréa Ribeiro e venha também fazer parte do nosso podcast, que é um sucesso, é tranquilo. Aqui a gente não tem pressa para nada, aqui a gente vê a vida acontecendo. E a Andréa está aqui, projetamos segurança e construímos confiança. É com ela, Andréa Ribeiro. Temos também o Alex Premoldados, concretizando sonhos. É tudo sobre premoldados, construção de alta, né, prédios, essas coisas. É no Alex Premoldados, que o telefone está aqui, 9887-3484. Fica na Barra dos Coqueiros. Estamos quase no finalzinho do nosso podcast e eu quero apresentar para vocês a nossa corretora. Chegue para cá, minha amiga. Ela veio nos visitar hoje. Essa cadeira para cá. Podcast tem dessas coisas. Traga a cadeira para cá. Seja bem-vinda. Em breve ela estará também aqui com a gente. Seja bem-vinda, Vânia, ao nosso podcast. Vem mais para cá um pouquinho para o pessoal ver. Essa é Vânia Pinto, ela é corretora de imóveis e intérprete de Libras. E ela vai dar uma força aqui para a gente no nosso podcast, interpretando, para que a nossa comunidade surda também participe do nosso podcast. Que nós amamos de coração essa comunidade, né, Vânia? Então, se apresente um pouquinho, pode falar o que é que você faz. Pessoal, boa tarde. Eu estou aqui, estou emocionada, viu? Eu vim conhecer o espaço, esse podcast bonito, muito bem planejado e de repente ela me deu a oportunidade. A Vaneide Neta é um amor de pessoa, né? E tive a surpresa de encontrar a doutora. Ai, que maravilha! Todo mundo já se conhece, é um network só. É verdade, nós nos conhecemos, foi também num evento de aniversário de uma amiga, né, em comum. Então, quando a Neta me convidou, vai lá conhecer o podcast. Eu vim, apertadinho o tempo, mas a gente está aqui para somar e, querendo Deus, a gente vai estar aqui, né, trazendo a interpretação da conversa, desse bate-papo maravilhoso que eu vi hoje. Eu fiquei muito emocionada. São histórias importantes e especiais. Tá? A Vânia, ela é muito importante aqui na nossa bancada, porque Obrigada, a gente querida. tem um network com a comunidade surda. Eu tenho muitos seguidores. Sim. O meu filho é surdo. A Sim. gente tem muitos surdos acompanhando. E eu tenho esse desejo. Sim. Eu tinha nos outros podcasts e esse eu ainda não tinha ainda conciliado a intérprete, né? Sim. Então você apareceu, então a vez é sua e a missão é sua, né? A missão é sua aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada. Eu acredito que o podcast vai crescer muito com a comunidade surda, tendo conhecimento de cada história de profissionais. Sim. Não é muito importante Amém. isso. O mundo precisa falar em Libras. Sim. O mundo precisa. A comunidade surda ela é muito ampla e a gente vê as dificuldades. Nitidamente, eu tenho conhecimento porque eu tenho filho, eu acompanho Sim. todo essa dificuldade. Mas os nossos governantes estão investindo. Sim. Estão investindo muito nesse assunto. Eu até quero deixar os parabéns para a Emília Correia, para o Fábio Mitidieri, porque eles estão investindo na humanização, não só na comunidade surda, mas no geral. Sim. Eu quero ter o prazer de um dia entrevistar aqui a Érica Mitidieri, né? Lanço aqui o convite para que ela venha e fale um pouco dessa humanização, porque a gente já percebeu que ela também é diferenciada, né? Sim. E ela precisa fazer parte desse Com network nosso. Licença, Vaneide. A Libras é
o segundo idioma da nação brasileira. Nós não temos só o nosso português, nós temos a língua brasileira de sinais, que precisa ser mais difundida, e os surdos, a comunidade surda precisa de nós ouvintes, certo? Então, são uma subcultura dentro da nossa cultura, e nós precisamos aprender a língua de sinais. Já deixando aqui em primeira mão, a Vânia Pinto, ela também é professora de Libras e ela está abrindo curso de intérprete e ela está abrindo aí um curso para quem quiser aprender Libras, só entrar em contato. A gente vai deixar o contato dela no nosso Instagram e você pode estar acompanhando, ligando para mim pelo WhatsApp também, a gente passa o contato. É muito importante que você aprenda a falar Libras, porque o mundo hoje é diversidade, né? A gente precisa Com saber certeza. tudo. Estamos no finalzinho do nosso podcast, já passa assim, rapidão, né? A gente já falou quase a história da doutora Neide toda, mas ela, claro que ela não falou tudo, porque no evento, Com dia certeza. 23 de agosto, ela vai estar contando Deixar um gostinho de toda quero a mais. história. Toda a história arrumadinha, com todos os detalhes, né? Então, você participe desse evento, que vai ser muito importante. Doutora, quer deixar uma mensagem para Sim. todas as mulheres? Eu que quero ainda... deixar um versículo aqui, Isso. que o Senhor já tinha colocado há muito tempo no coração. Então, está em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Que a minha história e a sua história, antes mesmo de ser escrita no papel por nós mesmos, já foi escrita pela mão do Senhor. Então é isso aí. Muito bem. Era isso. Aí você tem uma frase, um versículo que carrega todos os dias e fortalece a sua vida. Aquele versículo que todos os dias, antes de sair de casa, a gente vai lá e lê. Eu não sei se as pessoas têm isso. Eu tenho. Todos os dias eu leio o Salmo 23. Eu vivo, né? O Salmo 23 eu não leio, eu vivo. Então, todos os dias antes de sair, eu preciso ir lá na minha Bíblia e recitando, falando mesmo com o Senhor. Eu gosto muito do versículo também, Vaneide, de Salmos 3. Você é o 23, é o primeiro 3. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação certa, e cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Tudo que você fizer, colocar sua mão, você estando com o Senhor na frente, vai prosperar. É isso aí. Nós estamos vivendo em um mundo, no despertar. Nós estamos notando que está existindo um despertar espiritual. E esse despertar vai alcançar a todos. Se você ainda dorme, acorde. Acorde, busque ao Senhor em primeiro lugar. E todas as coisas, não se preocupe que Ele vai acrescentar. Mas verdade. Precisamos buscar primeiro, né? Sem Deus não existe sucesso, não existe empreendedorismo, não existe nada. Então, nós vamos ficar por aqui nessa tarde com muita gratidão ao nosso Deus, à nossa convidada, à nossa visitante, né? Seja muito bem-vinda. E você acompanhe todos os episódios do nosso podcast, porque a gente está trazendo histórias de mulheres que passaram desafios, mas superaram, porque acreditaram que tudo é possível. Eu sou Vaneide Neto, e você, quem é?